Muito obrigado, viu? Pode se assentar. Quem não se levantou, permaneça assentado. Assentado. Eu fiz a leitura no início sobre o momento que Davi está levando ou tentando levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Esta arca que estava com o povo de Israel era a presença de Deus no meio do povo. Mas no tempo do sacerdote Eli e dos seus filhos Ofni e Finéias, eles acabaram se rebeliando contra Deus, os filhos do sacerdote, de maneira que saíram para uma guerra, levaram a arca estava, mas a presença de Deus não, e esta arca acabou indo para as mãos dos filisteus, dos inimigos. Mas Deus puniu eles, e eles tiveram que mandar a arca de volta para as terras de Israel. Mas Davi agora, como rei, Davi queria estabelecer a capital de Israel, o centro da adoração, Jerusalém. E ele decide, porque mesmo quando Saul era rei, Saul não se preocupou em trazer a arca da aliança, porque a arca da aliança era a presença de Deus no meio do povo. Esta arca tinha 3 elementos fundamentais, preciosíssimos dentro da arca: as tábuas da lei, simbolizando a palavra de Deus. Tinha o bordão do Arão que floresceu no deserto, e tinha uma concha aonde foi recolhido o maná. Vocês sabem que Deus sustentou o seu povo com maná no deserto. Então, esses 3 elementos têm as suas tipologias. A arca num todo aponta para Cristo. A madeira de acácia, ela era coberta de ouro, aponta para Cristo. O ouro para a divindade de Cristo, a madeira para a sua humanidade. A arca, fazendo uma sinopse, uma síntese, é a figura de Cristo, Deus conosco, é a presença de Deus no meio do povo. E agora esta arca está na casa de um homem por nome de Abinadab, e o Davi vai buscar, pega os seus homens e vai buscar a arca, a presença de Deus, para a cidade de Davi. Mas aí o Davi comete um erro. Aliás, o Davi não comete um erro só, comete alguns erros. A arca, ela tinha uma forma correta de ser conduzida, e o Davi não fez. E aí é um pensamento do pastor Fernando, tá? A Bíblia diz que quando ele está levando a arca, os bois tropeçam, a arca balança. Um homem por nome de Uzá tenta segurar a arca, e Deus fulmina ele, mata ele na hora. Eu digo que é um pensamento meu, porque a Bíblia não diz dessa forma, mas é um pensamento do pastor. Eu creio que Deus enviou um anjo. Sabe quando você está andando assim, que alguém põe o pé na frente, você tropeça? Sabe? Como Deus queria dar uma lição em Davi, dar uma lição em Uzá. A Bíblia diz que os bois tropeçaram.
eu penso que Deus fez assim, ó, botou o pezinho na frente, só uma tipologia, antropomorfismo isso. Os bois tropeçam, Uzá tenta colocar a mão na arca, aí Deus executa o seu plano, mata Uzá. Davi se entristece. A arca fica por 3 meses na casa de um homem por nome de Obed-edom. E o Davi volta para a sua cidade. E depois de 3 meses alguém diz: olha, Deus abençoou Obed-edom. Aliás, pastor Reginaldo, a casa de Obed-edom, Deus me deu uma palavra para a campanha: nenhum mal chegará na minha casa. É outra mensagem que Deus me deu. E tem muito a ver com a campanha. Muito a ver. Lembra da campanha? Nenhum mal chegará na minha casa? A casa de Obed-edom tinha arca. E Deus abençoou a casa de Obed-edom. Guarda aí o seu coração, que na campanha nenhum mal chegará na minha casa. Quando eu tiver oportunidade eu vou pregar uma mensagem nesse sentido. Mas agora não é essa mensagem que eu vou pregar. Estou falando, o tema da mensagem de hoje é: como atrair a presença de Deus. Foi a indagação que eu terminei no início, lembra? Vamos ler o versículo de novo? E eu vou mostrar para vocês como atrair, porque hoje fala do Espírito Santo, da busca do Espírito Santo. Veja o versículo de número 9. Segundo Samuel, capítulo de número 6, o verso de número 9. Olha o que diz. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Em outras palavras, ele estava dizendo assim: como é que eu vou ter a presença de Deus? Se a arca simboliza a presença de Deus, aponta para a presença de Deus, ele está dizendo: como virá a mim? Em outras palavras, ele está dizendo: como atrair a presença de Deus. Ter a arca na cidade de Davi é ter a arca, é ter a presença de Deus. Era isso que o Davi queria. Esta era a indagação de Davi. E talvez seja essa a sua indagação hoje. Porque às vezes você vê uma pessoa manifestando a presença do Espírito, com os dons do Espírito. Já aconteceu com você de vir essa interrogação: por que eu não recebo? Por que comigo não? Por que eu não sinto? Ou por que eu não faço como essa pessoa cheia faz? De repente esta também é a sua indagação. Ou num culto como esse você pergunta: o que fazer? Como atrair essa presença? Então, esse texto aqui nos ensina algumas coisas. Como foi que o Davi conseguiu? Deixa eu mostrar para vocês que ele conseguiu levar a arca. Ele conseguiu atrair a presença. Veja o versículo de número 15. Segundo Samuel, capítulo de número 6, verso de número 15. Deixa eu mostrar para vocês que no verso de número 9 ele faz a pergunta: como trazer a arca? Como atrair a arca? Como atrair a presença? Como ter a presença? E aqui nós já vamos ver ele com a arca na sua cidade. O verso de número 15 diz: e assim, subindo, levaram Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia bailando, saltando diante do Senhor. Ela, Mical, que ficou na janela, que não entrou no movimento, que não entrou na unção, que não participou dessa graça, desprezou Davi no coração. Aí o verso de número 17: e introduzindo a arca do Senhor
puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Então a pergunta dele, a indagação dele, agora já não é mais uma indagação, agora é uma afirmação. Ele trouxe, ele desfrutou da presença de Deus. A arca foi para o lugar que ele queria levar. Agora, o que Davi teve que fazer? O que o Davi fez para atrair a presença de Deus? O que você, o que eu, o que nós também podemos fazer? O que nós aprendemos com essa história? Quais são as lições que nós podemos tirar dessa passagem e fazer uma aplicação para a nossa vida? Primeiro, presta atenção. Veja o versículo de número 9, só a parte A. Olha o que diz aí. E temeu. Olha como nós atraímos a presença de Deus, pastor. O temor. O temor. É necessário, querido, para que nós possamos desfrutar dessa presença do Espírito Santo, do poder de Deus em nós. É necessário que eu e você manifeste o temor a Deus. Por quê? Porque o temor faz com que nos acheguemos a Ele, a Deus, com reverência. O que é reverência? É respeito, é honra. Faltou temor para Davi. Gente, acreditem. Sabe por que o texto está dizendo aqui enfaticamente que o Davi temeu? É porque antes ele não tinha temido. Eu vou provar para vocês. Continua prestando atenção na mensagem, que eu vou provar que faltou temor para Davi. Faltou respeito, faltou honra, faltou reverência para Davi. Como faltou, como a primeira vez, a primeira tentativa, ele errou, faltou temor. O que acontece com ele agora? Ele teme a Deus. Ele mostra esse temor e tremor do Senhor. Presta atenção, ó. Quando você manifesta o temor do Senhor, ó, você reverencia Ele, você respeita Ele, você honra Ele, e acontece mais uma coisa: você tem medo. Agora preste atenção, não é medo de Deus. Você não deve nunca ter medo de Deus. Mas por que o pastor está dizendo então que o temor faz com que eu tenha medo? Não é medo de Deus, é medo de pecar. Observe, quando você iniciou a sua caminhada cristã, eu tenho certeza que você, tudo o que ia fazer, você ficava com uma preocupação, dava medo de fazer algo e cometer um pecado. E é comum no início da nossa conversão a gente fazer essa pergunta: pastor, isso é pecado? Porque a pessoa não sabe se é ou não, e por medo de pecar. Não é medo de Deus, é temor de Deus, tremor diante de Deus e medo de pecar e desrespeitar esse Deus que você tem. Como atrair a presença de Deus, a arca de Deus? Temer a Deus. Temer a Deus. O nome Uzá, a tradução do nome Uzá significa força. O que aconteceu com esse Uzá nessa passagem? Eu li. Quem lembra o que aconteceu com Uzá? O que foi tentar segurar a arca? Colocou a mão na arca. O que aconteceu com ele? Quem lembra? O que aconteceu com ele, gente? Ele morreu.
Ele morre. Rotura em Uzá. Deus fulmina ele. E por que Uzá morreu? Porque Uzá significa força. Para a presença de Deus ser atraída para as nossas vidas, nós não usamos a força. Toda a força humana tem que morrer. Por isso Uzá morreu. Guarde essa frase, ó. Para eu atrair a presença de Deus, Uzá tem que morrer. A minha carne precisa morrer. Eu vou te dar mais um versículo para você entender melhor o que eu vou dizer agora. Veja, observe. Verso de número 13. Versículo de número 13. Versículo de número 13. Versículo de número 13. Olha o que diz. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele o que mesmo? Os bois. Até aí, só para você entender. Não é só boi não, viu? Tem mais animais aqui. Mas eu vou parar no boi, que vai ficar mais fácil de você responder a pergunta que eu vou fazer. Ó, na hora do almoço, a palavra boi te lembra o quê? A palavra boi, na hora do almoço, te lembra o quê? Carne. A cada 6 passos eles matavam o quê? A carne. A cada, ó o temor dele agora. Ó, antes ele não fez isso. Mas agora, a cada 6 passos ele matava a carne. Olha o êxito. Para nós atrairmos a presença de Deus, tem que ter temor, tem que ter reverência e tem que ter medo de pecar contra Ele. Não medo dele, mas medo de pecar contra Ele. E aí o que a gente faz? Nós matamos a nossa carne. E aí você pode dizer como o apóstolo Paulo, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então mate os bois, mate os bois, mate a sua carne, anule toda a sua força, se desarme, e a presença de Deus será atraída sobre a sua vida. Só quem acredita, levanta a sua mão assim, ó, e dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus nessa noite. Aplauda o Senhor, ô glória, tem que matar a carne. Eu fiz isso de propósito. Então o que eu estou falando não precisa ser na cronologia que eu estou pregando. Eu só estou tirando 3 lições para você entender. Mas o Davi fez uma outra coisa. Primeiro do que essa que eu falei. Eu falei dessa em primeiro lugar de propósito. É só para chamar sua atenção mesmo para a mensagem. O Davi fez uma outra coisa que você precisa fazer, que eu preciso fazer e que nós precisamos fazer para nós atrairmos a presença de Deus. Sabe o que é, gente? Eu já falei aqui, as perguntas que eu estou fazendo são perguntas simples. É só uma forma de você interagir. Quanto tempo a arca, a presença de Deus ficou na casa de Obed-Edom? Quem lembra? Quantos? 3 meses. Então foi depois de 3 meses que o Davi voltou para buscar a arca, sim ou não? O Davi não poderia, naquele momento em que Uzá foi morto, o Davi não poderia já começar a sacrificar a carne, matar os bois e já levar a arca para a sua cidade. Não podia, sim ou não? Mas ele não fez. Nós aprendemos algo fantástico aqui. Ó, quando Davi pegou a arca lá da casa de Abinadab, irmão, eles vieram adorando a Deus, vieram
com os instrumentos tocando. Era um culto. Só que eles estavam fazendo de forma errada. Eles não estavam fazendo da forma correta. Faltou um monte de coisa. E que o Davi sabia que estava faltando. E ele não fez. Mas ele veio empurrando com a barriga. Sabe aquela história assim, ó? Eu estou levando a vida. E aí tem até uma música, né? Vida leve, vai eu. Tá dando certo, você vai levando, você vai fazendo. Olha o que o Davi faz. O Davi para. Ele não tenta levar a arca imediatamente. Ele para tudo. É como se ele dissesse assim: eu estou fazendo tudo errado. Então, para não continuar errando, eu vou parar e vou arrumar a casa. Deixa eu te dar um ensino aqui, querido. Há momentos na nossa vida que eu e você, nós precisamos parar. Ou a gente para, ou Deus nos para. Porque você vai desse seu ativismo, fazendo a obra e esquecendo do Deus da obra. Porque às vezes a gente faz isso, viu, irmão? A gente faz as coisas para Deus sem nos atentar que fazendo as coisas para Deus nós estamos esquecendo de Deus. Porque estamos fazendo as coisas para Deus do nosso jeito e não do jeito de Deus. Cuidado, para não estar no seu ativismo, fazendo as coisas de Deus, sem se atentar para o Deus das coisas. Cuidado para não cair no engodo da Marta, ficar ansiosa, fadigada com muita coisa, e aí Jesus tem que falar assim: Marta, 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 você está fadigada, ansiosa com tantas coisas. Uma só é necessária, e a Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Tome cuidado, irmão, porque às vezes nós estamos fazendo as coisas de forma errada. O Davi estava assim. Ele estava fazendo as coisas de Deus, mas esqueceu do Deus das coisas. Estava fazendo a obra de Deus, mas esqueceu do dono da obra. Estava fazendo de qualquer jeito. Aí sabe o que ele faz? Ele para. Por 3 meses o Davi vai arrumar sua casa espiritual. Por 3 meses ele para refletir. É claro que a Bíblia não dá esses detalhes, mas nós podemos conjecturar, sem cometer nenhuma heresia. É claro que nesses 3 meses o Davi ficou pensando: aonde foi que eu errei? O que eu estou fazendo de errado? Por que não deu certo? Você acha que não passou na cabeça do Davi, pastor? Pô, ninguém se preocupou com a arca. Eu que me preocupei, estou trazendo a arca, o senhor ainda mata, meu amigo, mata usar. Vocês acham que não passou tudo isso na cabeça dele? Passou. Mas nesses 3 meses, foi o tempo que o Davi tirou para ter revelações, para ter experiência com Deus, para depois voltar e fazer a coisa certa. Irmão, presta muita atenção. Eu não acredito que essa pandemia foi Deus quem enviou. Eu não acredito. Eu não acredito que esse Covid, essa praga, foi Deus quem enviou. Mas eu acredito que Deus está usando essa praga para tratar com a gente. Irmão, essa praga fez muita gente parar para refletir. É mais ou menos assim: já que vocês não param, eu vou parar vocês. Não enviando a praga, mas usando a praga. Por favor, não diga que eu disse o que eu não disse, que eu não disse o que eu disse. Eu não estou dizendo que foi Deus quem enviou a praga, eu estou dizendo que Deus está usando a praga. Porque já que você não para,
está fazendo tudo de qualquer jeito, está no ativismo, o que Deus faz? Deus para você. Eu vou falar o que o meu filho falou para mim. Washington, quem sabe aí da história do meu filho? A prova que nós passamos com o meu filho. Meu filho foi entubado, ficou em estado gravíssimo. E sabe o que ele falou para mim e para a mãe dele? Pai, mãe, eu estava muito acelerado. Eu estava esquecendo da minha mulher, eu estava esquecendo da minha filhinha que está no ventre dela. E eu vou falar aqui porque ele disse isso. E ele vai contar esse testemunho. Irmão, ele é ligado no 220. Pensa no menino ativo. A mente do Washington não para. Não para. Vocês podem ver um vídeo que eu coloquei na internet. A primeira coisa quando ele acordou. Ele acordou, ele viu eu e a mãe dele. A primeira coisa. Vocês comeram. Vocês estão com dinheiro. Olha a cabeça dele, irmão. Acabou de acordar do coma. A preocupação dele. Ele tem uma mente privilegiada, verdade. Ele é assim, ele é muito acelerado. Ele pensa, ele é muito. Eu não me considero inteligente, mas se você entender que eu seja, irmão, meu filho dá de 1000 a 0 em mim. É sério. É sério. Em 3 meses, dirigindo uma igreja, ele está numa igreja que eu, em quase 30 anos de pastor, eu não consegui pastorear. Então vê que o menino é fera. Ele é fera. Mas ele falou, pai, eu precisava ser parado. É claro que eu não queria passar pelo que eu passei. Mas ele entendeu que o que ele passou, ele precisava ter parado. Deus parou ele para ele refletir muita coisa. Ele mudou muito. Então sabe o que acontece? A gente fica no ativismo, fazendo. A gente está fazendo tanto a obra que esquece do Deus da obra. O profeta Elias estava assim, e ficou assim, tão ruim psicologicamente, que ele entra debaixo do zimbo e pede a morte. E Deus, que conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó, olha o que Deus faz. Como ele não tinha força, Deus envia o anjo, vai até ele debaixo do zimbro, toca nele, levanta-te, come. O profeta acorda, tem lá pão cozido na brasa, uma botija de água. Ele come, bebe. Quem conhece o texto? O que acontece com ele depois? Ele come, bebe e faz o quê? Não. Ele vai dormir. Ele vai dormir e Deus deixa. Por que Deus deixa ele dormir, irmão? Porque ele precisava daquele tempo para descansar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou apaixonado pela igreja, irmão. A minha vida quase toda na igreja. Os meus filhos foram criados na igreja. Eu sou apaixonado pela igreja. Mas tem dia que você tem que ficar na sua casa e dormir. Porque se você vir na igreja, não vai te edificar. Estou falando sério. Estou falando com experiência de vida. Ao invés de você pegar o seu marido e vir para a igreja bravo com ele, ou ele bravo com você, você brava e ele bravo. Ao invés de vir assim, pegar as crianças e vir tudo atrasado, aquela briga toda, não vem para a igreja, fica na sua casa, durma, namore, assiste um bom filme, descanse. Tem hora que a gente tem que parar. Por que nós estamos perdendo muitos pastores? Porque os pastores trabalham, às vezes esquecem da família, não tem tempo para ficar com a família, não cuida da saúde, não para. Pode olhar a maioria dos nossos pastores para vocês verem. Trabalham que nem louco, gente, não para. E aonde que estoura isso tudo? Estoura em casa, com a esposa, com os filhos. Então há momento. Gente, está sendo gravado isso aqui, Rodrigo? Ainda bem. Porque se falar que eu falei alguma besteira, eu vou mostrar a filmagem, hein?
vídeo e áudio. Pelo amor de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo para você deixar de vir na igreja, ok? Não estou falando nada disso. Eu não estou falando para você deixar de fazer a obra. Eu estou te ensinando a você equilibrar a sua vida. Senão Deus vai ter que matar alguém lá para você parar. Deus teve que matar ou usar. Eu vou usar o pastor Reginaldo, que eu tenho bastante comunhão com ele, nós somos muito amigos. Se o pastor Reginaldo estiver cansado, passar um dia que ele ficou assim, estressado demais, com um monte de coisa no coração, e ele vem para a igreja do mesmo jeito, sabe o que acontece? A hora que ele pregar a mensagem, a boca fala o que você tem o quê? Em abundância no coração. Pode ter certeza, ele vai descarregar na igreja. A mensagem dele vai ser dura. Geralmente é isso que acontece com a gente. Aí, querido, não tem azeite, é cajado. Segura! Porque ele apanhou o dia inteiro, ele vai ter que descontar em alguém. Quem que sofre? A igreja. Pode prestar atenção. Quando o pastor começa a descer a lenha, todo culto, só paulada, pode observar. Tem problema aí. Tem problema. Vou ter que repetir, né? Porque senão, o telefone do pastor Fábio vai tocar e vão dizer, ó, o pastor Fernando. Eu tenho cuidado com isso e vocês sabem que eu honro meu pastor, né? Vou ter que explicar de novo. Eu não estou dizendo que pastor não possa exortar, que pastor não possa dar uma palavra dura. Pastor faz isso. Mas eu estou dizendo que quando isso começa a virar uma rotina, irmão, ó, a tua vara e o teu cajado me consola. Agora, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tem que ter vara, tem que ter cajado, mas tem que ter um azeite também. Isso é por causa do ativismo, as pessoas não param. Então de vez em quando tem que parar. Aí o pastor não tira férias, não descansa, né? Fica difícil, gente. É só você olhar na esposa dele que está lá, os olhinhos. Aí quando ele está pregando, ela está chorando. Não pensa que ela está cheia do Espírito, não. Ela está chorando porque ela está assim, por quê? Por que ele é assim? Quantos querem atrair a presença de Deus aqui? Então, ó, para. Tem momento que a gente tem que parar. E eu sou profeta aqui nessa noite. Ou você para, ou Deus vai te parar. Como parou o meu filho, permitindo ele ficar numa UTI e quase morrer. Quase matou a gente também. Eu quase morri. Quase morri. Davi teve que ficar 3 meses parado, refletindo onde foi que eu errei. Aí quando ele volta, ele conserta. Terceira coisa, eu termino aqui. Só mostrar algo para vocês muito importante. Muito importante. Abra aí, se você já tiver com ela aberta, o verso de número 3 do capítulo de número 6. O capítulo que nós estamos desenvolvendo, o verso de número 3. Olha o que está escrito aí. E puseram a arca de Deus em um carro novo. É isso que está escrito aí? Agora eu não tenho mais tempo, que nós já vamos terminar a mensagem. Mas sabe quem inventou essa moda? Não foi Deus. Sabe quem inventou essa moda de colocar a arca em carro novo, carro de boi novo? Foi os filisteus. Lembra que eu disse que o Davi cometeu vários erros?
Olha o erro que Davi fez. Ele não seguiu o modelo de Deus. Ele seguiu o modelo do mundo. Então presta atenção, a nossa adoração não é como a festa do mundo. Nós temos alegria, mas a nossa alegria não é como a alegria do mundo. Você já viu uma festa do mundo sem cachaça? Raramente. Tem que ter goró, porque senão não tem alegria. Tem que ter. Eu não preciso nomear aqui, mas você sabe como eles que se alegram. A nossa alegria não pode, ou seja, o nosso padrão, a nossa busca, não pode ter o padrão do mundo. Você não pode olhar lá no centro espírita como eles buscam. Não serve para nós, não é o nosso modelo. A Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo. O que é isso? Não tomeis a forma desse mundo. O Davi, ele seguiu o modelo errado. Eu vou provar para vocês, 3 coisas para vocês atraírem a presença de Deus, a arca de Deus para a sua vida. 3 coisas para eu atrair a arca de Deus, a presença de Deus para a minha vida. Temor. Eu preciso dar uma paradinha. Eu preciso parar para refletir. Eu preciso botar minha casa em ordem. Eu preciso desta parada. Eu preciso sair desse ativismo. E eu preciso de mudança. Como? Fazer diferente. Se o que eu estava fazendo até agora não deu certo, eu preciso fazer diferente. Porque eu estava fazendo um modelo que não era o modelo que eu tinha. Não é a forma de Deus para a minha vida. Então eu preciso buscar a forma, o modelo de Deus para a minha vida. Eu li que o Davi fez o quê? Colocou a arca onde? Em carros de boi. Agora eu vou mostrar para vocês como ele mudou. E agora ele vai fazer a coisa certa. Abra a sua Bíblia. Primeiro livro de Crônicas. É a mesma passagem, agora contada em Crônicas. 15:15. Abra aí. Eu vou ler com você para você. Já está no telão? Primeiro de Crônicas 15:15. Aqui está o modelo de Deus. Olha o que diz. É que eu abri em Reis, agora eu vou abrir em Crônicas. Eu já poderia dizer para vocês, né? Mas 15:15. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aonde? Nos seus ombros. Como é que carregava a presença de Deus? Não era em carro de boi, não eram os animais. Quem é que carregava a presença de Deus, a arca de Deus? O sacerdote. Aonde? Sobre os seus ombros. Os líderes com a arca nos ombros, com a presença de Deus nos ombros. Ora, se o líder, se o sacerdote está carregando a presença de Deus, assim como o sacerdote, assim o povo, assim como o pastor, assim a ovelha. Se o pastor carrega a presença de Deus nos ombros, a igreja também vai carregar a presença. A igreja também será cheia do Espírito Santo. Glória a Deus! Não segue o modelo do mundo, segue o modelo de Deus e vai dar certo. A glória de Deus vai encher a tua casa, a sua família, a sua vida, em nome de Jesus. É nos ombros, é responsabilidade nossa, não é dos bois. Glória a Deus. E aí, é por isso que às vezes não tem presença de Deus na igreja, não tem a presença do Espírito na igreja, porque a glória de Deus está nos animais, está no carro de boi, não está sobre os ombros do pregador, não está sobre a vida do pastor. O pastor é frio, como é que vai ser a igreja? Gelada.
Imagina. Vocês já viram como é o desenho da arca? Consegue pegar o desenho da arca aí? Se você colocar como no Google aí como carregava a arca, vai aparecer o sacerdote, a arca, com as argolas, o varal, tudo certinho. Ó os pastores, como é que tem que fazer com a presença de Deus e o arca, ó. Deus começa a te usar, porque a presença que está aqui no altar, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O fogo daqui pega aí, o fogo daqui pega aí, o fogo daqui pega aí. Quantos já estão sentindo aí o fogo do Espírito? Fica de pé, aplaudindo o Santo de Israel. Oh, glória! Apareceu a imagem? Amém, gente. Oh, glória. Aleluia. Agora veja aí as evidências do Espírito Santo no meio do povo. O Davi fez o quê? Davi dançou. Oh, glória. Davi dançou. O povo se alegrou. Ó, alegria, dança, expressões. E Davi deu carne para o povo. Davi deu vinho para o povo. Pão para o povo. Sabe o que significa isso? Comunhão. Sabe o que acontece, irmão? Quando a presença de Deus está em nós, não tem como você não expressar isso. Gente, quando eu vi o meu filho na janela, depois de 6 dias na UTI entubado, você acha mesmo que eu fiz assim, ó. Porque tem gente que até para adorar a Deus é a prestação. Tem gente que dá glória assim, pastor, ó. Glória a Deus é a prestação. Aleluia. Não, é uma preguiça de adorar. Você acha que eu fiz isso? Eu fiz assim, ó. Aleluia. Irmão, quando meu filho fez assim, irmão, eu saí pulando. Glória a Deus, aleluia. É a minha experiência, Deus agindo. É a glória de Deus sobre a nossa vida. E aí, quando você estava no mundo, você fazia essas coisas. No gol do Corinthians, você fazia assim, ó. Gol. E por que na presença de Deus você não pode fazer assim? Glória, aleluia. Não pode, né? Não. Deus é tudo. É, querido. Tem certeza? Sabe o que está faltando? Está faltando presença de Deus nas nossas vidas. Está faltando carregar a arca do Senhor sobre os ombros. Aí sim, você vai se expressar, vai dar glória a Deus. Não vai ser como o rei Herodes, que morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Oh, aleluia. Se tem presença, irmão, tem expressão. Se tem presença, a gente reage. Então reage nessa noite. Reage batendo palma, reage pulando, reage glorificando. Mas faz alguma coisa, pelo amor de Jesus Cristo. A gente precisa reagir. Enquanto o pastor canta, nós vamos recolher as ofertas por causa do horário. Você já viu que parecia que ia virar vigília, né? Nós precisamos muito da sua ajuda. Pode ofertar pulando, viu, gente? Pode ofertar dando glória a Deus, falando em línguas estranhas. Pode ofertar, na hora da oferta também a gente se alegra. Trabalho na África,
em Moçambique precisa da sua ajuda. Igreja se abrindo no Campo Belo, obra social. Pastor Fábio é um incansável trabalhador no reino, precisa da sua ajuda. Você sabe que tudo que você está semeando aqui, Deus está sendo glorificado, o reino de Deus está se expandindo. Então, oferte. Pode ir lá, meu irmão, pode fazer diferente hoje. Enquanto você vai recebendo a presença de Deus, vai ofertando com alegria. Vai ofertando com alegria. Vai dando glória a Deus aí. Aleluia. Vai sentindo a presença dele, irmão. Eu sinto a presença dele aqui. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Deus vai te encher aí enquanto você oferta. É na hora do sacrifício. É na hora do sacrifício. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Quero conhecer mais de ti. Aleluia. Reage, faça alguma coisa. O Davi dançou, não estou te mandando dançar não, mas reage. O povo se alegrou, te alegra, crente. Te alegra. Aleluia, aqui não é lugar de tristeza. Coma pão, coma pão. Coma da palavra. Quero viver se encha do vinho do Espírito Santo, ou seja, a alegria do Espírito. Faz alguma coisa. Não seja como Mical, não fica na janela não. Fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Olha aí o Davi dizendo, olha o Davi agora, ele mudou, ele mudou. Quero viver algo novo. Ele teve que mudar para viver o novo. Vem me visitar hoje. Vem nos visitar hoje aqui. Não precisa visitar só não. Seja hóspede da nossa casa. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver. Eu quero, quem quer? Novo. Sai das mesmices. Faz meu coração não se arder de novo. Mate o usar. Todo medo desaparecer. Mate a sua carne. Mate os bois. Sobre mim um novo amanhecer. Se desarme. Eu quero viver algo novo. Algo novo. Meu coração tenho a presença nos meus ombros. Eu tenho a presença de Deus. Carrega a arca. Carrega a arca. Desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia. Quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Olha aí, eu tô vendo gente se expressando, ó. Coisa linda. Olha aí, olha o Espírito deu liberdade. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, incendeia. Procura no ardio os nossos corações. Quando no caminho, ele abria a palavra. Incendeia. Nós somos a geração dos incendiados. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo. Trazendo sobre você, sobre mim. Todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer.
Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, Senhor. Faz meu coração arder de novo, Fazendo todo medo desaparecer. fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Só os que já estão sentindo algo novo, aplaudam ao Senhor, aplaudam ao Senhor. Aleluia. Deus abençoe vocês, pastor Reginaldo.